Daí, Ricardo Ladrondowski, ele abriu o bico dele dias atrás, dentro daquele contexto do que aconteceu lá no Rio de Janeiro, e ele disse que é preciso combater o crime com inteligência. Mas se você por acaso perguntar para Ricardo Ladrondowski o que é que ele já fez de inteligente para poder combater o crime, você vai ter como resposta o silêncio, porque ele, até onde se sabe, ele nunca fez absolutamente nada em mais de meio século de vida, a chamada vida pública, para poder combater o tal do crime, cara, para combater violência, corrupção. Se você perguntar, beleza, Ricardo Ladrondowski, se você abrir o bico lá, o que é preciso usar inteligência. Boa, boa. Mas você já fez o que, porra, pra poder combater o crime com inteligência? Se você for perguntar pra mim assim, mas quem é Ricardo Ladrondowski? Esse vagabundo, é bom que isso fique bem claro, ele é um vagabundo. Atualmente, ele é o tal de sinistro da justiça desse governo, desse presidente vagabundo. Só que antes dele se tornar o tal do sinistro da injustiça, Ricardo Ladrondowski, ele fazia parte daquele time de vagabundos que tem lá na desgraça do STF. STF, a famosíssima organização criminosa, a organização criminosa que joga o tempo todo contra mim e contra você. Aí ele saiu daquilo, pediu demissão, sei lá que diabo é que ele fez, e Mula pegou esse vagabundo que ele tava aí vadiando aí no meio da rua. Não, legal, ô Ladrondowski, você é vagabundo, você tá aí no meio da rua vadiando, tá desempregado, vem aqui ser mais um inútil aqui no meu governo, venha receber 50 mil reais que os otários brasileiros, os trouxas, vão pagar pra você, porra. Ao invés de você ficar aí no meio da rua de bolso vazio, você fica aqui, o inútil, mas recebendo 50 mil reais por mês, e tá lá o tal do Ricardo Ladrondowski, vagabundo inútil, e latindo lá as papagaiadas dele, as imbecilidades dele, dizendo que para combater crime é preciso usar inteligência e que a polícia aprende de maneira errada. Não, esse polícia aí não sabe de banana nenhuma não, ele prende errado. Aí a justiça precisa liberar o cara porque o polícia, né, o polícia, segundo ele, que é um vagabundo, o polícia prendeu errado, então eu vou ter que liberar o cara. O juiz ali, meu colega, o promotor, o caralho lá, desembargador, advogado, essa caralhada toda por aí, vai ter que soltar o cara. Esse daí é Ricardo Ladrondowski, cara. Já fez alguma coisa pro Brasil? Já, pronto. Ele já fez alguma coisa pelo nosso país? O que é que você acha? Um inútil, um completo inútil. Pensa assim um cara inútil, pensa um cara vagabundo mesmo. Pensei em Lula, não, mas um pouquinho abaixo de Mula. Um pouco abaixo de Mula. Vagabundo inútil, Ricardo Ladrondowski. Mas a pergunta é a seguinte, cara. Pegando assim um gancho lá no que Ricardo Ladrondowski ele latiu, a pergunta é assim: de fato existe espaço para usar a inteligência no combate ao crime e à corrupção, ou vai ter que ser tudo resolvido na base da pancadaria, na base do tiro, na base da porrada? Há espaço para inteligência mesmo, inteligência de verdade, para se fazer isso que ele latiu? Até que ele não está tão errado assim, mas existe um limite, uma fronteira entre você usar a inteligência e depois você tem que usar a força. Qual é exatamente o espaço que cada um ocupa? Qual é o espaço que a inteligência ocupa e qual é o espaço que a força ela também ocupa nessa questão daí? Então, nessa questão de você combater o crime usando a inteligência, então existem algumas coisas que podem e devem ser feitas para que isso aconteça de uma maneira realmente eficaz. Então, por exemplo, Ricardo Ladrondowski, alguma vez você tomou conhecimento de que ele montou lá uma equipe? Vamos supor, ele juntou Banco Central, Receita Federal, juntou-se os principais donos de bancos aqui do nosso país para poder criar um sistema para se rastrear movimentação financeira do nosso país. Veja, um país como o nosso, onde mais de 70% da população vive de salário mínimo, não é de cara ali, ele está movimentando 15, 17, 20 milhões e é fácil você perceber isso. Mas a questão é, você tomou conhecimento de que ele já fez isso alguma vez? Ele já se propôs a fazer isso alguma vez? Porque os meios que existem, cara, existe Banco Central, existe Receita, existe uma série de coisas por aí, mas ele já se propôs a fazer isso, porque uma das coisas que mais alimentam
que são o oxigênio dessas organizações criminosas, dos corruptos, é exatamente a questão financeira. Então, ele já fez isso alguma vez? Você tomou conhecimento? Você leu em algum lugar? Você viu em algum lugar? Outra coisa, bloquear movimentação financeira, bloquear patrimônio, bloquear uma série de coisas. Você já viu ele criar alguma coisa, ele sugerir, não, nós vamos criar aqui meios para que tal coisa seja bloqueada imediatamente. O cara lá com uma conta suspeita, tá movimentando uma grana violenta. Quem é esse cara? Ele recebeu herança? Ele ganhou um prêmio gigantesco da loteria? Como é que é? Então, existe um meio, ele criou um meio, ele sugeriu alguma coisa para se bloquear imediatamente aquilo ali. Tu tem esse conhecimento? Ah, mas o cara pode ser que ele seja inocente. Ele tá lá movimentando dinheiro, um negócio lá, mas ele é um cara inocente. Se ele for inocente, entenda sempre uma coisa assim, cara. Riqueza, quando ela é legítima, quando ela é correta, existe meios de se fazer a comprovação. O cara que é realmente rico, não está envolvido em esquema de patifaria, corrupção, roubo, uma série de coisas. É riqueza mesmo, riqueza legítima, honesta. Existem os meios de você fazer essa comprovação. Então, mesmo que a justiça bloqueie, ele consegue ir lá e provar que ele realmente é rico, que aquilo ali foi uma herança, que ele ganhou na Mega Sena, que ele foi fazendo investimentos ao longo da vida dele, ele tem uma empresa, o faturamento está muito bom. Então, há meios de se comprovar. Então, a riqueza legítima, mesmo se a justiça for lá e bloquear, ele consegue demonstrar facilmente isso daí. Alguma vez você já ouviu Ricardo Ladrondowski ele sugerir, por exemplo, que aqui no nosso país houvesse um intenso e rigoroso treinamento de policiais e agentes para que esses agentes, esses policiais, eles possam se infiltrar dentro de organizações criminosas para que eles possam vigiar de perto os canalhas, os vagabundos, os patifes? Ele já deu alguma vez essa sugestão? Só a título de exemplo, para você poder compreender, uma das maiores agências de inteligência do planeta, uma das mais competentes do planeta, é aquela lá de Israel, o Mossad. E o Mossad, ele treina agentes de uma maneira tal que o cara praticamente ele vira um igual lá dentro do território do inimigo, um cara completamente igual, e ele está lá para vigiar de perto cada movimento, cada respiração, cada batimento cardíaco do inimigo. Ele foi treinado, cara. Ele consegue falar, ele consegue usar gírias, a expressão do rosto dele, a vestimenta, tudo dele, tudo ele consegue, ele se transforma em um igual lá no território do inimigo. Você já viu Ricardo Ladrondowski, esse vagabundo patife, esse palhaço, ele propôs alguma coisa nesse nível aqui dentro do nosso país para que o Estado, através desses agentes infiltrados, eles possam ver lá de perto o que é que o inimigo está fazendo, como é que ele está se movimentando, o que é que ele está planejando, e daí as ações elas possam ser devidamente tomadas para que esse inimigo ele possa ser neutralizado lá na raiz, bem no começo. Tu já viu alguma coisa desse tipo? Alguma vez Ricardo Ladrondowski, esse palhaço inútil, ele já foi lá em Israel visitar lá o Mossad de lá, procurar ter um intercâmbio, procurar entender, compreender, enfim, tudo, para poder trazer isso aqui pro nosso país? Tu já viu? Aí o problema é que esse vagabundo, aqui no nosso país, cara, às vezes o que falta é a pessoa saber raciocinar. Esse vagabundo, junto com outro por aí, os tais dos especialistas, eles abrem o bico por aí, nesses jornais, na Globo, Folha de São Paulo, Veja, CNN, um monte de lugar por aí, começa a relinchar, começa a latir um monte de imbecilidade. Não, a gente tem que usar inteligência, a gente tem que usar não sei o que, e um monte de palavreado bonito, e as pessoas aqui no Brasil, uma boa parte, exatamente por não saber raciocinar, por não saber pensar, cai na conversa de vagabundo. Nossa, Ricardo Ladrondowski, ele deu uma entrevista bombástica, ele deu sugestão, ele disse que é preciso usar a inteligência. Você já viu ele fazer alguma coisa prática mesmo, cara? Tu já viu? Esse que é a questão, cara. Abrir o bico e ficar relinchando um monte de imbecilidade, de idiotice, cara. Até eu abro o bico aqui, o pessoal latir um monte de imbecilidades. Agora, prática mesmo, ação, resultado, tu já viu?
Outras ações que poderiam cair dentro dessa categoria da inteligência incluem o fechamento de fronteiras. Você já viu ele propor o fechamento de fronteiras? Para que você possa ter uma ideia, cara, uma das maiores fronteiras do planeta é aquela fronteira lá em cima, que envolve México aqui e Estados Unidos aqui. México e Estados Unidos, uma das maiores fronteiras do planeta. Os Estados Unidos vigia aquilo ali 24 horas por dia, de domingo a domingo. Patrulhamento, tem cerca, alguns trechos tem muro, tem uma série de coisas. É 24 horas, domingo, de patrulhamento naquilo ali. Você já viu esse idiota, esse vagabundo do Ricardo Lewandowski? Ele propôs uma vigilância intensa, rigorosa das fronteiras aqui do nosso país, cara. As fronteiras aqui do nosso país, elas são uma verdadeira peneira, cara. Uma verdadeira peneira. Você pode conduzir um exército de hipopótamo, de elefantes na fronteira do nosso país, que vai passar todo o hipopótamo, o elefante, vai passar todo mundo. Um elefante adulto, 3 metros de altura, 7 toneladas, um monte de desgraçado. Você pode conduzir 500, vai passar tudo e ninguém vai ver nada. Você já viu esse animal, esse estúpido do Ricardo Lewandowski? Ele propôs uma intensa vigilância, ficar de olho no que acontece nas fronteiras aqui do nosso país. E uma outra coisa, em qualquer lugar do planeta, quando eu digo assim, um lugar mais civilizado, cara, qualquer bandido, qualquer criminoso, se ele estiver portando um fuzil e ele começa a... Na verdade, ele não precisa nem atirar. É só ele estar portando lá um fuzil, que esse bandido, esse vagabundo, ele vai ser imediatamente abatido, cara. Não tem como você dialogar, você tentar usar inteligência contra um cara que está com um fuzil dessa envergadura aqui, desse tamanho aqui, e mandando bala para tudo que é lugar. Você vai conversar com um cara desse. Eu estou falando isso porque nós vamos então entrar agora na questão da força. Falamos da questão da inteligência, agora vamos ver a questão da força. Imagine que você é um policial, agora você está lá no campo de batalha, no fronte mesmo de guerra, e lá em cima tá o vagabundo. Tem vagabundo aqui, tem ali, tem aquele lado. Tá lá o vagabundo com uma desgraça de um fuzil dessa espessura aqui, desse tamanho aqui, cuspindo 60 balas por segundo. Como é que você vai fazer para neutralizar aquilo ali, cara? Você vai conversar com o cara, você vai fazer aquilo que a idiota lá, a tal da especialista da Rede Globo, ela latiu, não, você pega uma pedra e joga no cara. Você soube que teve uma idiota desgraçada aí, uma imbecil lá na porra da Rede Globo que latiu isso? Não, você pega a pedra e joga lá no bandido. Ele tava com um fuzil dessa grossura aqui, cuspindo bala, você joga uma pedra. Você soube desse caso da tal da pedra, a tal da especialista lá na porra da Rede Globo? Entenda uma coisa assim, cara, a polícia em confronto, no momento da força mesmo, já pulamos o capítulo da inteligência, no momento mesmo que o pau tá quebrando, a polícia ela tem que mandar bala mesmo, ela tem que matar o cara, tem que matar a porra do vagabundo, entendeu? Não tem conversa fiada, não, sabe o que é? Tem que matar o cara, tem que executar o cara. Aquilo que aconteceu aqui em São Paulo há 30 anos atrás, naquela questão lá do Carandiru, naquela revolta lá no tal do presídio, a polícia foi lá, mandou 111 vagabundos direto pro inferno. Tem que ser desse jeito, cara. Porque se você não usar uma força proporcional ou maior, não vai vencer a guerra, porra. Tem que executar, tem que matar, sim. Não tem conversa fiada. Não tem conversa de jogar pedra, de inteligência, de conversar, de não sei o que lá. Tem que executar o cara, pronto, acabou. O que eu falei há uns minutos atrás, existem locais por aí lá pra fora, se você for em Nova York, Berlim, Roma, Paris, essas cidades por aí ao redor do planeta, se o cara ele levantar um fuzil, ele tem 10 segundos para colocar esse fuzil no chão, senão ele vai ser imediatamente abatido. Não tem conversa fiada, não, sabe por quê? Porque ele estava em um surto psicótico, ele estava deprimido, ele estava em um tratamento. A polícia, os agentes de lá não querem saber. Se você não colocar a desgraça do seu fuzil no chão e levantar as mãos acima, vai ser imediatamente abatido. É dessa forma que tem que ser. Assim, amigos, é o seguinte, em conclusão, Ricardo Lewandowski, ele é um gigantesco vagabundo, aquilo é um palhaço mesmo. Aquela idiota lá da porra da Rede Globo, eu nem sei o nome daquela desgraça lá, uma imbecil lá que latiu que é preciso jogar pedra, aquilo também é uma idiota, uma palhaça, uma verdadeira vagabunda. Muito bem, meu amigo, o vídeo é concluído, gostou aí da nossa conversa, conseguiu compreender tudo de bom pra você, somente não esqueça,
se inscreva, deixe seu gostei, comente e tudo mais. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.